amigos, aqui vos fala Matheus Tiburcio do canal Psiqueton. Existe um tema que está gerando uma considerável exasperação nos meios católicos. Isto vem abalando profundamente a fé de muitas pessoas. Em um escopo maior é a crise da pedofilia. É a crise dos casos de pedofilia dentro da igreja. Mas eu irei delimitar aqui o escopo. Porque o que gerou maiores transtornos foi, na verdade, uma denúncia do núncio apostólico emérito nos Estados Unidos, do ex-núncio apostólico, não existe esse termo, arcebispo Carlo Maria Viganò, contra o Papa Francisco. Este afirmou ter veja, para quem não sabe, explicar aqui, fazer aqui um serviço de utilidade pública, o que é o núncio apostólico? O núncio apostólico, ele é o embaixador da Santa Sé nas nações com as quais a Santa Sé possui relações amigáveis, com as quais a Santa Sé possui relações plenamente amigáveis. Por exemplo, vocês sabiam que não existe núncio apostólico na China? Por quê? Porque a China não é uma nação que não é reconhecida pela Igreja Católica e nem reconhece a Igreja Católica como tendo autoridade dentro dos seus domínios. Logo, o núncio apostólico na China, ele fica em Taiwan, ele é destacado em Taiwan. A Inglaterra, por exemplo, desde a Reforma Protestante até o advento do movimento de Oxford, não teve também núncio apostólico, porque era uma nação hostil ao catolicismo. A mesma coisa vale para os países da Escandinávia, que por muito tempo não tiveram núncio apostólico. Salvo engano, eles têm. Cuba não tem núncio apostólico, Coreia do Norte não tem núncio apostólico. Os Estados Unidos demoraram a ter núncio apostólico, dada a hostilidade, a certa hostilidade que havia na população contra o catolicismo, que é algo que, embora ainda exista em grande parte participada após a eleição do John Fitzgerald Kennedy, o único católico a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então não são todos os lugares que tem núncio apostólico. O núncio apostólico ele só é colocado, ele só é enviado para nações que têm uma relação amigável com a Igreja Católica. Eu peço que vocês guardem bem este ponto para entender o que eu vou falar. Este arcebispo, que já tinha se aposentado, não era mais núncio apostólico, ele emitiu uma carta aberta contra o Papa Francisco, afirmando que ele teria denunciado as ações de um arcebispo, salvo que era o arcebispo de Filadélfia. Filadélfia na Pensilvânia. Que recentemente houve, assim como houve aquela famosa investigação na Igreja Católica em Massachusetts, houve agora uma investigação na Pensilvânia a respeito de casos de pedofilia que teriam sido cometidos nos últimos 40 anos. E se incluía aí o arcebispo da Filadélfia, amigo do Papa Francisco, que, se não me engano, é alguma coisa McCarrick. Não estou me recordando agora, Nessa carta aberta, o Papa Francisco fala que já avisou, o cardeal, o arcebispo Viganò, ele não é cardeal, nem todo mundo sabe que é cardeal. Ele avisa ao Papa Francisco, ele afirma que avisou ao Papa Francisco que este arcebispo teria um comportamento homossexual e pederástico. Por quê? Porque ele já tinha sido punido pelo Bento XVI, que ele também acusa de não ter tomado medidas adequadas. Isso eu acho que é uma falta de caridade. E ele também afirma que o Papa Francisco não só deu poder a ele, removeu as punições que o Papa Ratzinger mandou em cima dele, que o Papa Ratzinger o impôs, e que ele seria ainda amigo pessoal dele, que o Papa Francisco teria avisado isto. Que ele teria sido avisado, o Papa Francisco, e que esse arcebispo teria falado isso numa conversa.
antes de mais nada, eu peço que vocês entendam uma coisa, né? Veja, o arcebispo em questão, a carta ela detalha algumas conversas que ele teria tido com o Papa Francisco, né? Mas você vê um certo problema que é o seguinte, veja, vocês podem imaginar alguma pessoa em sã consciência sendo amiga de quem é um pedófilo, de quem eles sabem ser um pedófilo? Parece-me que não. Qual é a minha interpretação a respeito dessa carta, a respeito de tudo? Veja, você tem uma fala do que ele disse ao Papa Francisco, mas você não tem o contexto no qual a fala foi dita. A minha humilde opinião, veja, esta fala, muito provavelmente, ela teve um contexto não de ser uma exortação ao sumo pontífice, nem de ser uma admoestação ao sumo pontífice, mas sim de ser uma fofoca diplomática, uma intriga de bastidores, que muito provavelmente o sumo pontífice não levou a sério. O Papa Francisco não levou a sério. Por quê? Porque o que ele deve ter interpretado isso muito provavelmente como algo extremamente típico de diplomatas. E veja que na carta o Viganò critica a Secretaria de Estado do Vaticano, que é o órgão que controla todos esses assuntos políticos da Santa Sé, inclusive a diplomacia. O Viganò estraçar a Secretaria de Estado do Vaticano, ou seja, você pode presumir, isso é algo comumente sabido, que a Nunciatura Apostólica e a Secretaria de Estado são um órgão corrupto. Então, a minha interpretação pessoal é de que o Papa Francisco ele interpretou isso como uma intriga de bastidores. Até porque ele, o Viganò, ele não ofereceu nenhuma prova. E também não denunciou, até onde me consta, né? Ele não denunciou também o referido arcebispo McCarrick, se não me engano o nome é esse. Até onde me consta, ele também não denunciou. E mais do que isso, um ano antes da data onde teria sido encontrado Francisco, ele teve um encontro, em um evento, ele proferiu uma palestra, né? Essa palestra, ele se referiu altamente elogioso a referido a arcebispo McCarrick, mesmo a esta altura já sabendo das punições que ele teria sofrido. É um comportamento estranho, muito estranho, né? Bem, eu quero antes que vocês entendam uma coisa. Vejam que a Nunciatura Apostólica ela só é mandada para países onde a situação do catolicismo é uma instituição que ela só é ereta em países onde o catolicismo tem uma situação tranquila, onde você vê uma hierarquia bem consolidada e onde o governo não é hostil ao catolicismo. No momento em que o Núncio Apostólico ele é enviado, existe uma tendência grande, que é o quê? Do Núncio Apostólico criar muita proximidade com as autoridades do país onde ele é enviado, sejam elas civis ou eclesiásticas, e muito possivelmente se rebelar contra o sumo pontífice ou desobedecer às suas ordens. Aqui, isso é algo extremamente comum. No Brasil, existem centenas de casos assim. Mas no Brasil, o caso mais egrégio é o caso da questão religiosa, que quando o imperador Dom Pedro II, né, pelo padroado, impediu que os clérigos, mesmo pelo uso, ele chegou mesmo a usar o seu poder de polícia contra, por exemplo, Dom Vital. Ele tentou impedir que os clérigos negassem os sacramentos aos maçons, usando o seu poder do padroado, né? Isso gerou uma crise internacional. Foi uma das razões para a queda da monarquia. Né? O cardeal, que era um apostólico no Brasil, o cardeal Gustav Adolf von Hohenlohe-Schildfürst, que vinha, aqui, só para
ilustrar. O irmão dele era primeiro-ministro do Estado prussiano, né? Era primeiro-ministro da Prússia, o irmão dele, que era um governo hostil ao catolicismo na época, tinha acabado de vir o Bismarck, a fala de Kurfürst. Ele ficou do lado do clero brasileiro e de Dom Pedro II contra o Papa Pio IX. Contra o Papa Pio IX. Ele se opôs ao Papa Pio IX, ele se opôs à bula contra a cura, né? Isso resultou em a retirada dele às pressas no Brasil. E ele foi assim, ele foi posto para ser arcipreste na Basílica Papal, né? Que efetivamente foi o fim da carreira dele, que era um cardeal-bispo de Albano, né? Albano, sufragânea de Roma. Ou seja, existe um histórico de corrupção nas centros apostólicos, né? Teve aquele caso dos apostólicos dos Estados Unidos, Pio Lag, que foi acusado de ele mesmo ter problemas com pedofilia, parece que ele mesmo era um pedófilo, ou seja, aí não espanta que primeiro ele tenha laços com clérigos complicados nos Estados Unidos e que também ele tenha uma relação de hostilidade com o Papa Francisco. Isso não é nada novo. Deixa bem claro, isso é uma ação para a qual existem precedentes históricos. Do mundo se apostou para um lugar, se tornar nativo e se rebelar contra o sumo pontífice. Né? Na minha opinião, as considerações, a minha opinião, o Papa Francisco errou, mas não necessariamente de conivência. O erro dele é de uma natureza mais sutil, que é exatamente esse problema que vem afligindo toda a humanidade, que é a besteira do princípio de presunção da bondade. Ele muito provavelmente não puniu o referido arcebispo por achar que não havia provas. Ao meu ver, essa é uma mentalidade que não tem como subsistir dentro do papado. Talvez dentro do direito canônico, talvez, mas dentro de onde existe uma discricionariedade, não. Por quê? Porque, veja bem, você, dentro de uma instituição tão grande como a Igreja Católica, você não pode ter erros. Não pode haver esse negócio de só penalizar o indivíduo com provas suficientes. Não agir com base em rumores. O que deve haver é a tolerância zero ao mínimo possível. O contraditório vai para o beleléu, o ampla defesa vai para o beleléu. Né? Deve ser assim. Então, nesse aspecto, você pode dizer que o Papa Francisco errou. Medida disciplinar. Né? Então, qual a minha avaliação do comportamento do arcebispo? Ele tem uma postura próxima, né, ao clero do país em que ele está hospedado. Veja que nos momentos em que o clero americano estava em uma posição predominantemente progressista, ele se aliou com os progressistas. No momento em que começa a haver uma inclinada conservadora, que o liderado pelo cardeal Burke, que é uma figura notável, e que existe uma certa animosidade com o Papa Francisco, ele assume o lado conservador. Isso me parece uma atitude muito comum. Não estou atacando aqui a honestidade dele ou do Papa, mas me parece que existe aí uma dose de intriga de bastidores. Ainda que até agora o Viganò, fora esse palestra estranha de elogio ao referido prelado, né? Mas parece que existe que toda a situação é muito estranha, né? Então, o Papa Francisco ele não quis nem negar nem afirmar nada. Como disse um amigo meu, que entende muito, que é diácono permanente, tem um grande conhecimento de teologia e sabe tudo de santo, mas não um pastor. Né? Eu pessoalmente acho que o Papa Francisco, nesse caso, ele está evitando também, de novo, tirar conclusões precipitadas, ele está evitando escalar um conflito.
Não sei se é a atitude mais sábia. E eu pessoalmente penso que ainda é tudo inconclusivo. Você tem uma carta, mas você não tem um contexto. E até aí você pode entender pouco a respeito da questão. Pois um forte abraço e até logo.